final de julho de 2015, os média começaram a dar conta de que uma grande investigação a casos de abuso sexual de crianças entre a comunidade das Testemunhas de Jeová tinha sido iniciada algum tempo antes por uma comissão especial criada pelo governo australiano. Designada oficialmente como Comissão Real para Respostas Institucionais ao Abuso Sexual de Crianças, este organismo estatal teve como missão ouvir vítimas de abuso sexual e procurar, junto das entidades responsáveis à época dos abusos, perceberem até que ponto tais instituições, religiosas ou seculares, tinham tido algum tipo de negligência ao lidar com tais casos. Também tinha como objetivo perceber quais as políticas implementadas por estas para lidar com tais casos desde então. Desde orfanatos a escolas religiosas e privadas, passando por dioceses, exército de salvação e, claro, Testemunhas de Jeová, esta comissão tem tido um trabalho incansável em examinar de perto as alegações de encobrimento e negligência de tais organizações e instituições nos casos de abuso de crianças. As Testemunhas de Jeová estiveram no centro da investigação desta comissão, à medida que anciãos e representantes da organização foram sendo entrevistados e foram sendo revelados os mecanismos internos da religião, seu modus operandi em lidar com os casos de abuso de menores no seu meio. Os vídeos e reportagens que foram sendo divulgados sobre a atuação da Comissão Real Australiana em relação às Testemunhas de Jeová, tornaram claro que durante 60 anos nem um único abusador sexual pedófilo foi entregue às autoridades pela liderança das Testemunhas de Jeová. Agora vamos poder assistir a um pequeno exemplo disso. Para a comissão que investiga os abusos sexuais na Austrália não restam dúvidas, as Testemunhas de Jeová no país nunca comunicaram nem uma só queixa ao longo de 6 décadas. E foram muitas. Evidence will be put before the Royal Commission that of the 1,006 alleged perpetrators of child sexual abuse identified by the Jehovah's Witness Church since 1950, not one was reported by the Church to secular authorities. Os responsáveis pelas Testemunhas de Jeová na Austrália não só escondem a existência de abusos, como confirmam ter destruído as provas porque assim manda a tradição. We don't want our wives knowing what our stuff, what sort of things we're dealing with. We don't want other people in the congregation coming across that information. And would you do the same thing today if someone came and reported to you a serious allegation of sexual assault? Would you destroy any notes? Yes, that's our practice. As Testemunhas de Jeová estão na Austrália desde o fim do século XIX, têm cerca de 68 mil membros ativos. Esta revelação, bem como as políticas internas sobre como lidar com tais casos, caíram como uma bomba. Não apenas entre a sociedade civil, mas especialmente entre as Testemunhas de Jeová, que até então vinham sendo mentalizadas que os recentes casos de alegados abusos sexuais na religião não passavam de mentiras apóstatas. Vamos ver mais um exemplo dessa propaganda. Peace. Another way we can contribute to the oneness, rejecting false stories that are designed to separate us from Jehovah's organization. As an example, think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehovah's organization is permissive toward pedophiles. I mean, that is ridiculous, isn't it? If anybody takes action against someone who would threaten our young ones and takes action to protect our young ones, it's Jehovah's organization. We reject outright such lies. Another example, not falling into the trap of fear of man.
O véu sendo levantado à medida que as entrevistas se foram sucedendo e foi sendo exposto como a liderança das testemunhas de Jeová, tudo fez ao longo de décadas. Para que os casos de abuso ocorridos nas congregações não fossem revelados para o exterior, em especial às autoridades seculares. Também foram revelados os métodos usados para silenciar as vítimas, desde a exigência de que a vítima confrontasse presencialmente o alegado abusador, bem como a exigência de que qualquer queixa de abuso sexual tivesse que forçosamente ter 2 testemunhas oculares da violação. Também a exigência de que a vítima não pudesse contar com o apoio de alguém durante este processo e que nenhuma mulher pudesse estar entre aqueles que iriam ouvir o seu depoimento, também foi objeto de análise e crítica durante as interrogações aos representantes da Torre de Vigia na Austrália. Durante 3 semanas foram ouvidas vítimas de abuso, anciãos, advogados, uma perita em abusos sexuais contratada pela Watchtower, doutora Monica Applewhite, e por fim um membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová, Jeffrey Jackson, que se encontrava na altura na Austrália a acompanhar a doença de seu pai e que, a contragosto, acedeu testemunhar perante a comissão, apesar de todas as tentativas dos representantes da organização para que tal não acontecesse. Tudo isso pode ser revisitado em maior pormenor nos links que eu vou incluir na introdução abaixo, mesmo assim abaixo do vídeo. Tem sido grande a expectativa com respeito ao resultado da avaliação feita por esta comissão aos inquéritos realizados à Organização das Testemunhas de Jeová na Austrália. Isto deve-se porque a prática religiosa e organizacional em relação aos procedimentos adotados em relação ao abuso sexual de menores é semelhante em todo o mundo. Embora possam existir algumas pequenas diferenças de país para país, ou até mesmo de Estado para Estado, como por exemplo nos Estados Unidos da América, as normas emanadas da Sede Mundial das Testemunhas de Jeová para todas as congregações ao redor do mundo são, na sua esmagadora maioria, exatamente as mesmas em toda a parte. Por isso mesmo, quer as testemunhas de Jeová como os dissidentes da religião, bem como todas as vítimas de abuso sexual espalhadas pelo mundo, ficaram interessadas em saber o resultado da análise feita por esta comissão aos procedimentos da organização religiosa das Testemunhas de Jeová. Assim como o que ocorreu durante o inquérito da Comissão, em que todos os procedimentos organizacionais foram escrutinados ao máximo para se obter um quadro claro e inequívoco com respeito à forma dos anciãos congregacionais atuarem ao se verem confrontados com um alegado abuso sexual. Do mesmo modo, o resultado que se esperava desta comissão poderia elucidar a todos sobre quais os pontos fracos das políticas organizacionais seguidas pela liderança das Testemunhas de Jeová e que, sem dúvida, iriam contradizer a tão apregoada mensagem de que as Testemunhas de Jeová não se debatem com problemas de abuso de menores e que têm uma política agressiva em benefício das suas crianças. Podemos ver um exemplo disso? O corpo governante me pediu para falar de outro assunto, que posso dizer como pai de 2 filhos, acho muito importante. O assunto é o abuso de crianças e os terríveis efeitos que isso pode causar nessas inocentes vítimas.
Como organização, qualquer tipo de abuso infantil, físico, sexual ou emocional, para nós é detestável. Como deve saber, as testemunhas de Jeová têm uma posição mais firme do que a maioria das pessoas sobre qualquer forma de imoralidade condenada pela Bíblia. Mas tirar vantagem de crianças inocentes é absolutamente desprezível. Como organização religiosa, nossa determinação é manter uma firme posição contra essa conduta. Estamos decididos a proteger as crianças de qualquer tipo de abuso. Nossa posição como organização é que toda possível vítima ou seus pais nunca devem ser desincentivados de relatar o acontecido às autoridades competentes. O abuso infantil tem sido uma prática em toda a Terra e em muitas culturas já há milhares de anos. Mas foi só nos últimos 40 anos, mais ou menos, que a gravidade e o tamanho do problema se tornaram conhecidos. Isso porque hoje, agências do governo estão mais ativas em combater esse problema. Foram aprovadas leis que exigem que médicos e outros profissionais relatem qualquer caso que tomarem conhecimento. Antes, órgãos do governo, da educação e da religião eram, de certa forma, ingênuos quanto à gravidade e à complexidade da situação. Outros sabiam do problema e o encobriam. Qual é a nossa posição como organização? Quando a chamada nova moralidade se tornou popular há mais de 50 anos, a qual incluía relações sexuais entre jovens, nós condenamos esse comportamento com base nos infalíveis e eternos princípios bíblicos. Há mais de 30 anos, quando a questão do abuso infantil começou a ficar mais conhecida, publicamos uma revista Despertai de 22 de dezembro de 1982, que foi marcante. Ela trazia 5 artigos que falavam sobre o assunto de forma bem direta. O primeiro era a nova moralidade. Frangos e gaviões era o segundo artigo. Ela alertava sobre os homossexuais que exploravam e defendiam o direito de usar garotos para o sexo. Tenham vergonha. O próximo artigo, Meretrícolas e Pornô Infantil, condenava as redes de prostituição que expunham meninas a vários tipos de abuso. E o quarto era estupro dentro da família, que nem preciso dizer mais. E, finalmente, o meio de acabar com o abuso de menores. Eu me lembro bem dessa revista, uma vez que, na época, meus filhos estavam no ensino fundamental. E, de novo, lembro que as pessoas em geral eram, de certa forma, ingênuas quanto ao tamanho e à gravidade desse problema. Eu li os 5 artigos. Daí olhei para meus 2 filhos e fiz uma oração para Jeová, agradecendo a Ele por fazer com que a organização tome a iniciativa de ajudar os pais a proteger seus filhos da praga da nova moralidade e do abuso infantil. Desde então, tem se tratado desse assunto muitas vezes e de modo franco. Agora, dê atenção ao vídeo que vamos apresentar. Já ouviu falar sobre anúncios de utilidade pública? Esse tipo de vídeo contém uma mensagem de interesse público e é divulgado pela mídia sem custo. Eles alertam sobre mudanças de comportamento em relação a questões sociais. A televisão não é obrigada a transmitir essas mensagens que duram de 30 a 60 segundos. Mas se o tema e a produção chamam a atenção das pessoas, os canais os colocam no ar para o benefício dos telespectadores. No final dos anos 90, o corpo governante aprovou 4 vídeos sobre o tema Vida Familiar. Gostaria de apresentar um deles, que foi produzido em 2002. Ele foi divulgado por algumas das maiores redes de TV dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles viram que esse tipo de alerta era importante para os telespectadores. Os computadores que veremos no vídeo mostram que ele não é tão novo.
Mas sua mensagem talvez seja até mais apropriada hoje do que foi na época. Acompanhe. Ele entende você e faz você se sentir especial. Ele sabe de que coisas você gosta. Ele é seu melhor amigo e está sempre lá quando você precisa dele. Ele parece um sonho. E ele não passa disso. Pais, protejam seus filhos. E o mais importante, ensinem seus filhos a ter conhecimento, sabedoria e discernimento. Famílias felizes são feitas com amor. Não podemos controlar tudo o que as pessoas dizem, mas é evidente que por décadas, proteger as crianças de abuso tem sido prioridade dessa organização. Temos orgulho de nossa reputação neste respeito. E aguardamos muito o novo mundo de Deus, onde ninguém, jovem ou idoso, nunca mais será vítima de abuso. Visto que a última parte da nossa consideração falou sobre o que a Organização de Jeová tem feito para proteger as crianças de predadores, é com grande prazer lançar agora outro vídeo animado da série Torne-se Amigo de Jeová. O título é Proteja Seus Filhos. Filhos, Jeová Deus se preocupa muito com vocês, mas algumas pessoas gostam de fazer maldades com crianças. Por isso, Jeová deu pra gente a consciência. Ela é como um alarme que ajuda a gente a saber o que é certo e o que é errado, e pode proteger a gente de perigos. Então, sua mãe e eu vamos testar o alarme de vocês, tá bom? Se alguém disser alguma coisa que faz você se sentir mal ou com medo, o que você faz? Não sei, mas não gostei. Pare! Muito bem. Fale pra ele parar. E conte pra mamãe e pro papai. Não importa o que essa pessoa fale, nunca esconda nada da gente. E se pedirem pra você fazer algo que faz você se sentir mal? Eu digo não. Isso mesmo, diga não e vá embora. E se tentarem tocar você onde não devem? Eu não deixo. Eu saio correndo. Isso, Pedrinho. Mesmo que seja um adulto que você conhece, você deve falar não e sair de lá. E você deve gritar, pare, vou contar pros meus pais. Pare, vou contar pros meus pais. O mundo pode ser um lugar bem assustador, mas vocês nunca estão sozinhos. Vocês têm a sua consciência, têm o papai e a mamãe, e também tem Jeová. Como é bom ver que a Organização de Jeová continua ensinando nossos jovens a como agir diante dos monstros figurativos desse mundo que tentam atraí-los para suas armadilhas. E pais, parabéns por seu grande esforço em proteger seus filhos. Finalmente, ontem foi divulgado o relatório que, sem dúvida nenhuma, contradiz todas estas alegações e apresenta um quadro bem negativo das políticas organizacionais da Sociedade Torre de Vigia, implementadas nas milhares de congregações ao redor do mundo. O ficheiro poderá ser descarregado no site Ex-Testemunhas de Jeová, bem como a resposta da organização a este relatório. Neste relatório são apresentadas 77 recomendações adversas às práticas organizacionais das Testemunhas de Jeová na Austrália. Podemos ver algumas destas recomendações traduzidas no final do artigo, que pode ser encontrado no site Ex-Testemunhas de Jeová
que no fim do vídeo depois eu enviarei o link para que vocês então possam ler então essas recomendações que foram traduzidas. Através do conselheiro da Comissão, Angus Stewart, foi referido neste relatório de que a Organização das Testemunhas de Jeová apresenta aos seus membros ensinos conflitantes e ambíguos com respeito ao seu relacionamento com as autoridades seculares, promovendo assim a desconfiança para com as autoridades. Stewart referiu ainda que não existe justificação para as testemunhas de Jeová não reportarem tais casos de abuso à polícia quando a vítima é menor e quando outros continuam em risco. Ele salientou ainda que a organização recebe a cada mês 3 a 4 queixas de alegados abusos sexuais de crianças na Austrália e nem uma queixa tem sido reportada às autoridades por cerca de 60 anos. Até mesmo a forma como as testemunhas de Jeová são tratadas é referido no relatório, mencionando que é cruel para quem sai e para os amigos e familiares que ficam para trás. Vai ao ponto de avaliar esta doutrina do ponto de vista teológico, dizendo que esta posição, ostracismo, não é aparentemente justificada pelas Escrituras, que são citadas em seu apoio. É adotada e aplicada de modo a prevenir as pessoas de saírem da organização e com isso manter os membros e está em conflito com o alegado apoio da organização pela liberdade de escolha religiosa e a crença de que Jeová Deus é um Deus compassivo, que reconhece o valor e dignidade de todos os seres humanos. Este relatório negativo era mais do que expectável. Foi claro durante toda a inquirição de testemunhas de que a Organização das Testemunhas de Jeová sempre zelou mais pela sua imagem do que zelou pelo bem-estar dos seus membros, em especial das crianças que frequentam os salões do reino. O próprio juiz que presidiu a esta comissão disse que ainda não tinha visto uma organização com tantos problemas na abordagem às alegações de abuso sexual como as testemunhas de Jeová. E tornou-se óbvio, a partir do depoimento das vítimas, dos anciãos e até do membro do corpo governante, Jeffrey Jackson, que estas vítimas foram deixadas traumatizadas, abandonadas, silenciadas e sentindo-se ainda mais maltratadas após relatarem o abuso sexual do que antes. Conforme traz à atenção o site jwvictims.org, no seu artigo intitulado Testemunhas de Jeová respondem a como elas falharam às vítimas de abuso sexual de crianças com um apelo para advogados e contabilistas. A organização religiosa que tanto invoca o amor e a orientação do Espírito Santo ao lidar com as congregações parece mais preocupada com outros valores. Qual amor e preocupação pelas vítimas que sofreram devido às políticas organizacionais, em vez de fazerem um apelo para ajudar um grupo de peritos em questões de saúde mental, tais como psicólogos, terapeutas, etc., de modo a auxiliar as vítimas traumatizadas pelos abusos sofridos às mãos de homens que supostamente tinham aprovação divina. A organização enviou uma carta confidencial às congregações australianas pedindo pessoas qualificadas na área de fiscalidade, advocacia e contabilidade.
É bem provável que a organização tenha em mente a possível avalanche de processos legais que estão sendo preparados contra ela por parte de vítimas de abuso sexual após este relatório da Comissão. Isto indica como a organização se preocupa mais com os seus bens materiais do que com as vítimas que vai deixando pelo caminho, à custa das suas políticas e doutrinas. Tudo gira essencialmente em volta do dinheiro e a organização das Testemunhas de Jeová tudo fará para salvaguardar os seus interesses terrestres, mesmo que com isso tenha que ignorar aqueles que mais necessitam, como neste caso as vítimas de abuso sexual que foram completamente ignoradas por décadas e décadas. Veremos como a comissão criada recentemente na Inglaterra com o mesmo objetivo irá lidar com a organização. Mas depois deste relatório tão negativo, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados não terá a vida facilitada. Afinal, a Comissão Australiana já destapou o manto da ignorância que tapava os procedimentos farisaicos da Torre de Vigia e agora será mais fácil para a Comissão Inglesa avaliar os casos ocorridos naquele país. Certamente não chegará a conclusões diferentes.